Sejam muito bem-vindos ao BBM Cast. O BBM Cast é uma iniciativa da BBM Logística para promover diálogos no transporte, na logística, no e-commerce e na indústria, sempre conectando diferentes pontos de vista ao longo da cadeia de suprimentos. Para participar desses encontros, a BBM Logística vai sempre convidar os seus clientes, executivos e profissionais especialistas do setor. A ideia é que esses profissionais tragam para nós seus cases de sucesso e compartilhem boas práticas do que está dando certo em suas operações. Eu convidei para o nosso encontro o Pedro Moreira, presidente da Bralog, um grande especialista do setor que vai me ajudar nas conduções da entrevista, da pauta e no enriquecimento dos diálogos. A BBM Logística vai divulgar nas suas redes sociais, então se você não segue, aproveita para seguir a BBM nas redes sociais, acompanhe conosco esse e os próximos episódios. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e comentasse o que você acha sobre esse tipo de iniciativa. Ok, Gil, maravilha. Pedro Moreira, presidente da Bralog, Associação Brasileira de Logística. Somos aí um ecossistema do setor, com mais de 150 empresas associadas, né, que busca aí delinear e compartilhar com o mercado as tendências da logística e os caminhos, né. A BBM é nossa associada apoiadora de longa data, né, então é um privilégio receber esse convite, viu, Ju? Agapito e todos da BBM, para participar dessa iniciativa que nasceu ano passado, né, e esse ano foi intensificado com as agendas, com a definição dos painelistas, dos debatedores, né, e o objetivo desse podcast é um papo leve, mas trazer o que está acontecendo, que está pegando fogo na logística, né? Realmente impulsionado por esse momento geopolítico, né? Que faz com que as cadeias de suprimentos mudem, né? Tanto globalmente como localmente. Então a ideia é trazer essa perspectiva e sempre com o olhar do futuro, né? 12, 24 meses, qual que é a visão dos nossos convidados. Então não percam o BBMcast, que está fantástico. Seguimos para mais um episódio do BBMcast e agora com foco em e-commerce. Com o tema E-commerce sob pressão, a nova equação entre experiência, custo e rentabilidade, recebemos aqui hoje o Tamer, representando a empresa Nuvem Shop, e o Ismael, head comercial da BBM, falando aqui como que funciona o e-commerce no dia a dia. Tamer, Ismael, prazeraço recebê-los aqui, uma satisfação muito grande, acho que vai ser um papo bem legal. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos seguir então para a primeira pergunta, que todo mundo quer sempre saber. Quero saber da trajetória, da carreira de vocês, dos principais ensinamentos, os grandes marcos e o que trouxe vocês dois aqui hoje. Começando contigo primeiro, Tamer, por favor. Bom, vamos lá. Bom, hoje eu estou na posição de diretor da Nuvem Viu, né, e da Mandae. Nós somos a unidade de logística da Nuvem Shop, a plataforma de e-commerce, né, a maior da América Latina. São mais de 200 mil clientes, aqui no Brasil são mais de 100 mil clientes atendidos. E a gente trabalha justamente para que a logística, dentre os vários fatores que dificultam e desafiam o empreendedorismo dentro do e-commerce, seja um potencial para que ele consiga realizar maiores e melhores vendas. É por isso que a Nuvem Viu existe dentro da Nuvem Shop, tá? Contando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tive aí uma boa parte dela dentro da aviação, dentro das áreas de supply, dentro da parte de operação da aviação. E quando a gente faz a combinação de aviação com a logística do e-commerce, tem muita coisa conectada, né? Porque a gente está falando de milhares de clientes atendidos todos os dias, né? De que as margens são espremidíssimas, de que os custos são desafiadores, têm que ser monitorados muito de próximo, né? O nível de serviço é a sua principal atenção e, de alguma forma, os caminhos foram se abrindo ao longo da minha carreira. Eu estava buscando alguma frente mais tecnológica e acabei migrando, né, de uma indústria para outra. Estou felicíssimo e estou enxergando um mar de oportunidades para a gente. Que maravilha. Que maravilha, linda carreira mesmo, que legal, né? Bacana. Aviação e logística. Tudo tem rápido. velocidade. Super conectado. Velocidade forte, Multimodal, né? a carreira é multimodal. Tá super conectado, né? Antes disso, eu trabalhei também a gente estava falando um pouquinho, né, sobre logística internacional de frete marítima, né? Também a parte aérea. Então, é uma interconexão. No final das contas, eu brinco que a minha carreira
ela acaba sempre no serviço do frete, assim. Ela começou no frete de uma transportadora local, regional, chamada 5 Estrelas, há mais de 20 anos atrás, e a gente foi transitando, também numa trading company, até entrar na TAM na época, né, para cuidar da parte de combustível e supply. Depois eu estive 4 anos no Chile, cuidando da integração da TAM com a LAN, quando teve essa fusão, e justamente eu assumi um papel de gestor da parte de combustível, nessa parte de supply de toda a base, né? Eram 180 aeroportos que a gente tinha que cuidar na operação. E aí a gente conecta muito, né? Porque o e-commerce é justamente isso, né? A gente fala de hubs, a gente isso aí. fala de garantia de suprimento, a gente fala de pessoas, a gente fala de pessoas do nosso time para trabalhar, para fazer as entregas de qualidade, a gente fala de clientes. Então, no final das contas, eu brinco, mas assim, todos os dias eu consigo buscar soluções conectadas com essas experiências anteriores. É muito, muito gostoso. A operação da nuvem hoje está... Hoje a Nuvem Shop tem a plataforma, ela está estabelecida originalmente, né, da Argentina, no Brasil, a gente tem operações também já no Chile e no México, tá? Na Colômbia um pouquinho mais recente. A logística, por enquanto, a gente tem no México, no Brasil e na Argentina, né? E por quê? Né, a logística. A Mandae foi comprada pela Nuvem Shop em 2021, né? Justamente para ser esse braço. Porque a Nuvem Shop percebeu que quando a gente fala de e-commerce, potencializar a conversão desses clientes, ou seja, que eles consigam realizar mais compras naquele momento crítico do checkout, preço, prazo, mas também qualidade, né, são imprescindíveis. E aí ela foi buscar o expertise do mercado e aí foi quando ela trouxe a Mandae para ser justamente essa frente da Nuvem View dela. Ai, que legal, maravilha. E você? Muito bom, bela história. Uma né? bela história. Bom, eu atuo hoje como head comercial do grupo BBM, né? Minha carreira é um pouquinho diferente. Tenho 18 anos de transporte já, comecei na contabilidade, como auxiliar contábil. E o que eu fazia não existe mais, que é o arquivo das quartas vias. Lembra das quartas vias do transporte? Não existe mais isso praticamente, né? O pessoal não conhece. Isso aí. Não existe mais. Então, comecei com isso, depois eu migrei para o operacional corporativo. Trabalhei numa Central Nacional de Operações. E aí tive a oportunidade de ser convidado para implantar o comercial corporativo na empresa, que até então era Translovato, né? Foi adquirida pelo grupo BBM, em 2019. E aí segui a carreira comercial, foi onde eu me achei, eu gostei, disse, cara, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu gosto. E tive a oportunidade de desenvolver muita coisa, aprender e desenvolver muita coisa no comercial. E aí de 1 ano e meio para cá eu assumi como head comercial da companhia, da BBM, onde para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu já dominava um pouco o fracionado, mas precisava aprender o resto. Precisava aprender o e-commerce, aprender o internacional, aprender todos os demais negócios da companhia. E aí mergulhei de cabeça, fui visitar operações de porto, fui visitar operações de cargas dedicadas, carga geral. E aí o e-commerce agora de um ano e pouquinho para cá, estou muito integrado, assim, participando muito mesmo de negociações, de operação, onde estou conseguindo aprender e de certa forma contribuir. É bem diferente. Como você comentou, é diferente, é uma velocidade diferente, é uma intensidade diferente, de fato é tudo para ontem mesmo, tem que acontecer desse jeito, mas eu acho muito bacana que é um segmento que ele se adapta rápido às mudanças de mercado. Os outros segmentos já não têm essa facilidade. O e-commerce, consumidor mudou hoje, cara, amanhã tu tem que mudar também. Então, essa carreira minha aí, ela tá sendo de muito aprendizado. Tô mais aprendendo do que ensinando, dá para dizer, né? Mas tá sendo bem legal, bem bacana. E é uma alegria estar aqui para nós bater esse papo, né? O Tamer é um amigão aí que a gente conquistou nesses últimos tempos. Estivemos juntos semana passada, né? Foi bem legal também. Um evento da Nuvem Shop. Um evento da Nuvem Shop. Lá em Santa Lançamento da Catarina. operação em Santa Catarina. Foi bem legal, foi bem bacana. E é bem interessante, assim, que a logística tem espaço para muitas gerações, né? Tem espaço para muitas pessoas e isso, um complementa o outro. O que um tem de melhor, o que o outro tem de melhor, se tu junta tudo isso. E nós, né, na BBM, temos essa oportunidade, né, de poder ver desde a matéria-prima até o produto acabado e entender um pouquinho como o ciclo logístico se encaixa
um no outro, né? Então, bem A bacana. gente falou aqui em outros episódios que não é um pedaço, né? A logística é a integração de isso tudo, aí. e na BBM a gente sente muito isso. Mas parabéns pela Isso aí. trajetória, que linda história, hein, Isma? Muito bom, ambos, parabéns, ambos. Obrigado. Muito e aí, bom. Tamer, vamos falar um pouquinho de e-commerce no Brasil, né? Delícia. E aí tem alguns números que você pode ratificar ou retificar, quer dizer, antes da pandemia a gente falava que o e-commerce era 2% do comércio brasileiro, aí na pandemia foi para 9, 10, hoje já se fala em 15, 17, tem uns números, né? Tem algumas variações, mas que há um horizonte factível de 25%, 27%, Com certeza, né? Acho com que certeza. é essa a possibilidade. Agora, o Brasil é um país particular, com regulação, com restrições de infraestrutura. Então, gostaria que você fizesse uma análise do e-commerce no Brasil e quais fatores faz com que você foque mais para realmente escalar e tornar realidade esse crescimento na sua empresa, e uma dica aí para o setor de e-commerce como um todo. Quando eu sento com a minha equipe, né, e a gente tem um grande problema para resolver, né, ou aquele pepino, né, daqueles que realmente eu gosto de chamar de bonito desafio, que é até uma maneira metafórica ali, eufemismo, que eu aprendi no Chile, né? Sempre que vinha o meu gestor falando, a gente tem um bonito desafio, eu já sabia que vinha uma bucha aí, né, a maneira de você dar uma embalagem melhor, mas no final tem muitos aprendizados aí que você acaba carregando. Como o Ismael estava trazendo aqui, né? O e-commerce é carregado disso, né? Assim, ele efetivamente traz para a gente desafios a todo momento, porque se você não está com a operação em desafio, você tem o mercado por si só te trazendo novidades, né? Te trazendo novas demandas as quais você precisa entregar para os seus clientes, né? Hoje a gente está falando aí de 14 a 16, talvez 17% de participação no varejo, né? É muito grande quando a gente fala de comparação a de 4, 5 anos atrás. E para isso, todos nós tivemos que nos adaptar, né? Porque ele foi crescendo e a gente teve que montar estrutura, contratar pessoas, treinar, desenvolver softwares, mecanismos, ferramentas. E isso, quando você coloca num desafio de mercado, como a gente tem no Brasil, em que a gente tem uma empregabilidade alta, traz um componente adicional, porque precisa não só atrair, mas você precisa reter essas pessoas, né? Quando a gente fala de desafio do e-commerce e com o crescimento, a gente tem uma conexão muito forte com o que está referenciado à ansiedade e ampliação do acesso às redes sociais pelos nossos clientes. Hoje, você percebe claramente, né? O cliente hoje escolhe qual vai ser o filme que ele vai assistir na hora, né? Eu tenho filha, já tem aí quase seus 7 anos, né? Esperar por alguma coisa não fez parte quase que da criação dela, né? Porque eles já estão num universo em que a demanda é quase real time. E isso está muito linkado ao que a gente precisa entregar no e-commerce, né? Hoje a gente percebe que tem uma diferença muito grande em termos de... a gente até trouxe um pouquinho mais cedo na apresentação. Quando a gente fala de conversão, de realização dessa venda, mediante a um prazo melhor, a uma condição de frete melhor. Isso está muito conectado. Então, se você tem ali, eventualmente, um desafio de entregar competitividade para o seu cliente e não consegue entregar prazos competitivos para ele poder realizar a venda, você está, efetivamente, não colocando ele numa posição de destaque nas prateleiras. E ele vai olhar para o lado e falar, vou escolher aquele que tem um prazo um pouco melhor. Então, a gente hoje, com um crescimento exponencial, né, a gente vê mercados maduros hoje que já passam de 40% do e-commerce como fator do varejo. A gente vai chegar nesse lugar. A gente vai chegar nesse lugar. Você projeta um tempo para isso? E eu acho que a gente leva aí no mínimo 5 anos, talvez um 5 pouco anos. mais. É rápido, então. Mas é muito rápido, porque o brasileiro é um early adopter, né, de digital. Né? A gente vê aí agora a entrada de mais outro marketplace relacionado à mídia social com um crescimento muito forte. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Né? E a gente tem que estar preparado para garantir essas entregas operacionalmente, no nosso caso, mas também em termos de competitividade, porque no final das contas vai ganhar sempre quem tiver aí melhores condições de preço e prazo. Então, quando junta isso com o fator Brasil, traz um outro diferencial para a gente. Quando a gente fala de operação de e-commerce, quem vai realmente conseguir entregar um prazo melhor? Normalmente quem está mais perto. Né? Se você é um seller, você é um vendedor do e-commerce e tem uma base, seja de fulfillment, seja a sua base operacional de despacho na região de São Paulo, você vai ser muito mais competitivo em termos de prazo nessa região. Você não vai ser tão competitivo no Nordeste, nem tão muito no extremo sul do Brasil. Como é que a gente faz para que esse cliente consiga também acessar esses mercados? É parte do nosso desafio. Para isso que a gente comentou um pouquinho
que a gente se encontrou na semana passada em Santa Catarina, quando a Nuvem Shop identificou que fazia necessário montar uma base operacional dela em Santa Catarina para poder agilizar a transferência dos pacotes dos vendedores, né, dos sellers que a gente fala lá de Santa Catarina, para conectar mais rapidamente com outras operações como do Sudeste. E isso estimula a indústria logística, galpões, real estate, é um negócio que está Não é à toa. alucinante, Bem né? alto. Regiões com vacância próximo de zero e também transporte, parceiros estratégicos. Acho que cria uma indústria muito interessante. O que você acha disso, Ismael? É um jogo interessante, né? Um jogo de xadrez aí que está se movendo e se movimentando, e a gente fica essa pergunta, né? Até quando vai precisar de prazo para ser real toda essa mudança? A gente está vivendo isso, a gente está vivendo já essa mudança. Se a gente falar 10 anos atrás, quem diria que tu receberia em 24 horas? Sim. Em 48 horas. Agora, nós estamos falando de 15 minutos, 30 minutos, 12 horas, 6 horas. Então, assim, eu vejo que o Brasil, por mais ser um país grande, um país continental e um país com grandes desafios geográficos, a gente está se adaptando a essa mudança. Talvez com um pouco de sofrimento, um pouco de dor, talvez estancando, esticando a corda além do que poderia, pode ser. Mas a verdade é que o e-commerce está nos ajudando, quando eu falo nós, a logística, a se reinventar. Eu fazia de um jeito há 10 anos, cara, mas não é mais suficiente. Quem sabe aquela máxima que te trouxe até aqui, provavelmente não vai te levar daqui para frente, né? Então eu vejo como uma oportunidade muito grande, Pedro. Toda essa mudança de consumo. A gente estava num evento grande aí do e-commerce, assisti uma palestra muito bacana e eles comentaram lá, vocês imaginavam uma carga sair da Ásia e chegar no Brasil em 4 dias? Era quanto tempo? No passado? 30 30 dias, o 40 transitório dias, agora chega em né? 4. Chega- Mais desembaraço, né? Mais de embaraço, falamos também num Então, podcast que é outro pepino, né? Então eu vejo que essa parcela a ser conquistada aí de chegar a 40%, enfim, ela vai ser atingível, vai ser atingível. Acho que não tem a opção de não ser atingível, vai ser atingível, porque o perfil do consumidor também está se adaptando. Você pegava, talvez, algumas gerações não compravam na internet. Hoje todo mundo está comprando na internet. Inclusive, esse modelo, né, falando de comunicação e marketing para venda e que amplifica a venda do e-commerce, ele mudou totalmente, né? A gente teve nesse evento, a VVTEX, a gente viu lá como o live marketing tá e qual é a projeção, os próximos passos. Nossa, a pessoa está fazendo live marketing ali, tem que ter um parceiro logístico para escoar. É isso aí. Muito legal, muito bacana. Esse é o tipo de desafio que a gente fala da interconectividade entre os nossos serviços, né, e um parceiro como a gente tem dentro da Diálogo, porque você não adianta você só criar o painel para realizar a venda, o streaming, né? Você precisa depois cumprir com o seu... Executar, né? Você precisa, você vai criar uma expectativa e cumprir essa expectativa. E o desafio adicional que a gente fala também com relação à venda no e-commerce, se você era um varejista de bairro, você não cumpriu uma entrega, o problema está ali, entre você e o cliente. Está na aldeia, né? Está ali. Agora, no mundo digital, não cumpre essa entrega, você já vai ficar exposto. Perde o controle, Já vai ter um problema de mídia social, informação, né? Qual é a transportadora que fez esse... Então, no final das contas, aí a gente tem uma atuação muito mais forte nossa, mas também dos próprios sellers com relação à reputação. É isso aí. Ou seja, 5 anos, 40%, você acha factível? Olha só. E o impacto é imediato, né? O impacto é na hora, né? Tu pode vender uma venda daqui a 1 minuto por uma não cumprida no minuto anterior. Exato. Na hora, né? No ato, né? Por isso que a gente brinca muito que quando a gente fala de crescimento do e-commerce, as melhores reputações serão aquelas que vão perdurar, que vão ser... se sustentar. As que vão se sustentar. Sustentar, exatamente. Prazos cada vez mais ágeis, né? Curtos, movimentos mais ágeis, eu vejo isso. Eu, como consumidora de e-commerce, alguém havia comentado, um executivo de e-commerce no passado comentou comigo o seguinte: antigamente, 2, 3 anos atrás, a noiva tem um casamento marcado daqui a meses. Ela ia comprar o sapato dela de noiva. Então ela ia comprar, só que como ela vai casar daqui a X meses, ela falava assim: não preciso do sapato agora. Não, ela quer comprar, ela quer receber hoje, amanhã o sapato, independente se é a data do evento. Eu falei da noiva, mas poderia ser qualquer outro exemplo. Tem um exemplo para mim que é pior que esse. Eu acho que antigamente talvez as pessoas planejassem um pouco melhor,
colocassem antecedência, justamente porque elas sabiam que os prazos normalmente de entrega eram maiores. Sim. E você teria aí um tempo para fazer uma contingência. E hoje em dia, o cliente está tão acostumado com esse prazo curto que ele já compra com um prazo curtíssimo, assumindo que ele vai receber. E aí pode ser que aconteça algum problema na expedição do próprio seller, né, do vendedor, ou na operação como normal. A gente fala que tem 2% de encomendas que eventualmente não chegam no prazo estabelecido. E aí você tem que lidar com esse sapato da noiva na sexta-feira à noite que não chegou. Como é que você faz? Tem que buscar a solução. Né? É a expectativa gerada do cliente. Então, acho que tem uma mudança aí de comportamento em que o planejamento agora é muito de curto prazo, né? E a margem também de atuação ou de erro é muito menor também. Muito menor, sem dúvida. Muito desafiador, Ismael. Agora na visão da logística aqui, das nossas operações, para atender esse ambiente complexo e desafiador do cliente, como que a BBM está estruturada hoje para oferecer soluções sustentáveis para essas operações? Nós temos um grande diferencial competitivo, né, que a BBM consegue atender desde a matéria-prima até o produto acabado. Então nós temos as nossas operações lá de dedicados, operação de lotação, carga geral, internacional, armazenagem, intermodal, fracionado e chega no last mile, né, que é o e-commerce. Isso nos dá uma robustez muito boa para suportar toda essa mudança de logística, essa adaptação de logística, porque hoje, como você comentou, né, onde está a carga do embarcador proporciona uma competitividade de mercado para ele muito alta. Se ele está próximo do destino, ele acaba conseguindo suprir uma demanda regional, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que na prática isso não é uma realidade em todos os embarcadores. Temos aí os polos de concentração de CDs, enfim, né, de indústria. E aí a logística tem que fazer esse espaço de tempo diminuir. E aí vai muito da inteligência, da engenharia logística, de otimização. Planejamento é extremamente importante, é ter o recurso certo na hora certa. Eu saber a demanda que eu vou receber, ou ter uma projeção muito assertiva da demanda que eu vou receber, desde a coleta, desde a origem. E aí as conexões de ponto, né? Eu embarcar a carga certa, eu transferir a carga certa, eu pegar as conexões, de nada vale eu fazer um tempo recorde numa transferência e eu não pegar uma conexão lá para o interior do Paraná, por exemplo. Todo o meu trajeto até lá pode ser que foi em vão. Então, cabe à engenharia logística, à inteligência logística, ter esse planejamento todo de uma forma muito alinhada para que a engrenagem funcione, né? Agora, todos os dias, né, Joel, é um exercício de revisitar prazos, de revisitar malhas, de revisitar recursos ativos, porque essa mudança ela está acontecendo e você não tem opção de não se adaptar a ela. Você precisa se adaptar a ela, né? Isma, pegando um gancho que você falou, dentro da unidade de e-commerce, em especial, você citou todas do negócio, né, que garantem essa robustez, né? Mas dentro do e-commerce, quais são as principais soluções aqui que você acha que tem maior impacto hoje no atendimento de operações complexas como essa que o Tânia A gente citou, tem, né? entre outros diferenciais, a gente tem alguns diferenciais. Um deles é a capilaridade de coleta. A gente consegue ter pontos de coletas para buscar essa carga em praticamente as principais regiões, aí vamos falar de sul e sudeste. Depois que a gente fala de capilaridade de coleta, a gente tem estruturas de hubs também bem definidas e estrategicamente bem colocadas para dar vazão a essa carga, né? E aí depois temos toda a capacidade e inteligência do last mile, né? Onde o próprio aplicativo da Diálogo aí é considerado um dos principais aplicativos, né, do mercado, já foi eleito aí algumas vezes como melhor pelos entregadores, né? E aí, por trás de tudo isso, a gente tem pessoas, tem processos e tem tecnologia, né? Que fazem as coisas acontecer. As nossas soluções hoje a gente acaba tendo as soluções de e-commerce, como standards, como eHub, como Ship from Store, assim, outras opções também. Mas o X da questão aqui é o seguinte, a gente tem um consumidor e a gente tem um embarcador. E a gente precisa fazer que esses dois estejam satisfeitos com o nosso negócio. E aí esse elo entre um e o outro, a gente tem toda essa capacidade, essa inteligência logística para fazer acontecer, né?
Maravilha. O Tamer, falamos aí dos números, do crescimento, são super atraentes, né, atrativos para o e-commerce, mas eu gostaria que você fizesse uma análise dessa equação, né, eficiência-custo, crescimento e nível de serviço. Quer dizer, como é que você organiza essa equação, mirando o crescimento e qual o papel da logística nesse contexto? Se pudesse contextualizar isso, seria perfeito. Perfeito. Conecta muito até com um pouco da inteligência que o Ismael vinha trazendo aqui, né? No nosso contexto, né, a gente brinca, mas no final das contas é até o que a gente vende efetivamente para os nossos clientes, né? Nosso objetivo é que o nosso cliente consiga vender mais e melhor, né? Ele, para vender mais e melhor, ele vai precisar quê? Melhores preços, melhores prazos, mas também eu preciso garantir uma recorrência nessas compras, né? E aí ele vai precisar também um nível de serviço muito bom. Não adianta só você vender a primeira vez, né? Hoje em dia você quer que o seu cliente seja um cliente permanente da sua loja. Quando a gente olha para o cenário da logística atual, e a gente, como trabalha com mais de 30 transportadoras, a gente percebe claramente o desafio que vem sendo para as transportadoras conseguirem encontrar esse equilíbrio entre nível de serviço, que a gente fala assim, uma performance alta de entrega, 98%, 99%, também incorporar dentro daí um custo que seja competitivo, mas que também seja sustentável para o seu negócio, né? Isso é imprescindível, e fazer essa combinação com uma boa oferta, né? Com uma boa equipe, com sistemas bem estruturados. A gente percebe que com o crescimento desse mercado, né? Com a volumetria alta e a competitividade alta também, isso tem sido um grande desafio, né? E a gente acompanhando essas 30 transportadoras, os seus crescimentos, os seus movimentos de expansão, as suas contratações, ampliações de hubs, a gente consegue ver as estratégias, a gente sente e ouve de cada uma qual que é o plano de crescimento, e a gente consegue muitas vezes antever movimentos que não são tão, digamos assim, saudáveis, ou que eventualmente estejam antecipando alguma coisa do mercado. Aí é nosso dever, a gente fala estrategicamente, porque 30 transportadoras, como é que eu gerencio isso? A gente já tem um trabalho dentro de um algoritmo próprio, onde essas 30 transportadoras têm um gerenciamento de qualidade, e eu faço uma alocação de pacote a pacote conforme critérios de qualidade, perfil a perfil. Esse pacote é especial, é vidro, é líquido, quem atende essa região e quem está operando bem. Então a gente acompanha a performance dia a dia de cada um. A gente percebe quem oscila mais e quem oscila menos. A Diálogo, claramente, é uma das que oscila menos, por isso que vocês são os nossos principais parceiros. Quando a gente conecta uma coisa com a outra, a gente fala de estabilidade. E a estabilidade, para a gente, no e-commerce, na logística, é um sinal claro de planejamento e execução, né? Quando você vê movimentos que são um pouco mais ousados, você percebe o impacto operacional. É imediato. Quando você percebe uma operação mais estável, isso está claramente alocado a uma decisão bem tomada, a um time bem estabelecido e movimentos um pouco mais tranquilos, sem ousadias excepcionais. Então, quando a gente conecta isso com o desafio de crescimento, está muito linkado, porque para a gente continuar oferecendo serviço de qualidade, no nosso caso, eu gostaria de ter mais e mais transportadoras com alta qualidade, né? Mas o mercado está muito acirrado. E a gente percebe nos últimos anos movimentos terríveis aí, com grandes transportadores, grandes operadores que acabaram deixando o mercado, para tristeza, né, da gente. Obviamente, quando a gente fala de competitividade, menos transportadores, eu como comprador desse serviço, eu tenho menos opções. Então, aqui tem um desafio muito grande, e aí eu até coloco que os embarcadores têm um papel relevante nisso. No final das contas, não adianta a gente trabalhar com as transportadoras numa relação de extorsão, né? A gente tem que trabalhar num modelo de parceria e de médio e longo prazo. A gente tem uma interdependência que é natural do nosso negócio. E se a gente não trabalhar de forma conectada e realmente parceira, a gente mesmo, como embarcador, vai sofrer consequências num futuro não muito longínquo em termos de oferta de serviço de transporte. Então isso é até um trabalho, uma bandeira que eu tenho fincado em conversas dentro da nossa indústria, porque a gente tem que trabalhar para preservar essa malha, essa malha de oferta, né? E até para o nosso próprio bem, pensando no longo prazo, pensando nesses 5 anos com 40%, né? Eu não quero ter 40% de varejo no e-commerce com 2 transportadoras, né? Claro, sem dúvida. Eu quero ter mais do que eu tenho hoje, né? E esse é o nosso desafio como indústria. Essa visão de parceria é fundamental, né? A gente precisa disseminar isso muito nas cadeias produtivas, né? Frete é
commodity, você negocia, faz parte, mas essa relação de parceria com o provedor de serviço, transportadora, BBM, é um negócio fundamental, né? E consistência, né? Tem que ter consistência, senão o negócio não avança, né? O sucesso é colaborativo, Colaborativo. E, Ismael, qual que é a sua É visão muito nessa similar? linha, né? A gente precisa entender que um precisa do outro. Não adianta eu ter serviço e não ter produto para transportar. E o contrário é verdadeiro, né? O produto ele tem o seu valor real na mão do consumidor. De nada vale eu ter um produto que vale $5.000 lá no meu estoque parado. Ele vai ter o valor quando o consumidor tiver ele em mão. E esse elo tem o transportador no meio, né? É um desafio, né, Pedro? Essa conscientização é um desafio, porque infelizmente a gente ainda se depara com cenários onde o frete é tratado apenas como um custo, né? Apenas uma linha de custo logístico. E aí não está muito preocupado e, por incrível que pareça, esse segmento tem muito aventureiro, né? Quando a gente acha, bom, agora passou, agora já veio quem tinha que vir, cara, surge outro, aí vai lá mais 2, 3 anos fazendo um rebuliço. E essa disciplina, essa constância, ela exige muita seriedade. Não dá para brincar com números, né? Você não pode brincar com custos. É aquela história. Quando eu embarco uma carga, o custo embarca junto. A receita, ela espera um pouco, né? Negocia um prazo de pagamento ali, enfim, ela demora um pouquinho para entrar. Agora, o custo não. O custo no ato, ele nasce de imediato. A gente brinca até que o custo ele já está lá, né? Ele já está lá. Está esperando a carga. Né? É isso aí. Então, assim, é muito importante esse ambiente colaborativo. Acredito que alguns movimentos no mercado, até de certa forma, estão tentando levantar essa bandeira, mas é uma trilha longa para seguir ainda, né? Maravilha. E voltando com você mesmo, Ismael, vamos analisar um pouquinho a parte do last mile, prazos curtos, peak season, né? Como é que você vê isso no Brasil? Né? Qual que é o limite? Entrega em 1 minuto, 2 minutos? Quer dizer, tô brincando, mas cada vez mais comprimindo, né, esse prazo. Qual que é a sua visão disso? O limite... E também peak season, analisar um pouco... O limite a gente também está tentando identificar qual é, né? Eu estava não sei se foi lá no evento lá que a gente teve, que comentaram. A galera quer uma impressora 3D para imprimir o que ela quer dentro de casa, não precisa mais ficar comprando. Já passou essa fase de comprar, tem que ter um negócio que materialize ali o que eu quero na hora, né? Então, tem um limite, obviamente que tem um limite, mas eu acredito que ainda a gente está escalando uma montanha. A gente ainda está descobrindo prazos que é possível se fazer, a gente ainda está descobrindo roteirização inteligente, acho que a IA, cara, veio para agregar demais nisso, né? Esses algoritmos para proporcionar logística, inteligência real de como roteirizar, o que roteirizar, o que fazer, quando fazer, por que fazer. Esse é um caminho que a gente está trilhando e tem muita oportunidade. O Brasil, de certa forma, está ainda gatinhando nisto, né? A gente tem exemplos fora daqui que já está bem mais evoluído, então tem oportunidade. Quando a gente fala do last mile, né, o grande desafio do last mile, ele acaba sendo os recursos, né, os recursos de mão de obra. Acaba se tornando um desafio grande, porque é o cenário brasileiro, é o momento do Brasil. Recorrente, né? É um tema recorrente. O Brasil está encarando desafios que na Europa já existem há tempo, nos Estados Unidos já existem há tempo, e chegou para nós, que é aquela falta de mão de obra. Nós temos que driblar tudo isso. Né? Tem os momentos de pico, né? Os momentos de alto volume, os momentos que de fato consumem, e esse momento tem se tornado contínuos, né? Parece que a Black Friday agora ela já dura 3 meses, não dura mais uma semana. Ela começa ali, vai até janeiro, fevereiro, então esse pico está na alta, mas é muito essa transformação do físico para o digital. Quem não está ainda em algum momento vai estar. E eu vejo, Pedro, que isso tende a aumentar. Porque ainda nós temos segmentos no Brasil que a parcela no digital é muito pouco. Ainda nós vamos conhecer alguns segmentos que vai entrar com força nisto, né? Pega o segmento do agro, por exemplo. É um segmento que ainda não está nos 20%, lá nos 30%. Tem outros segmentos também. Então, tende a aumentar esse pico de volume. Essa sazonalidade, ela talvez fique um pouco mais regular na alta, entendeu? Mas o nosso desafio no last mile hoje é muito mão de obra. Como driblar isso? É um trabalho contínuo. É um trabalho de fidelizar entregadores, de fidelizar a equipe. É um trabalho de fazer o colaborador, fazer o entregador buscar a constância e não o momento.
entender que uma parceria a longo prazo é melhor que uma parceria a curto prazo. Esse é o nosso desafio como transportadora, é fazer esse time jogar junto, não só um jogo, jogar junto um campeonato inteiro, entendeu? Esse campeonato ele é longo, ele não é um campeonato curto. É longo, é longo. E gostaria que também se pudesse complementar, né, o papel da tecnologia, quer dizer, o e-commerce movimenta uma massa de dados fenomenal, né? Quer dizer, isso bem trabalhado, com análise preditiva, tem contribuído? Você tem algumas ferramentas que usa isso na prática? Porque isso ajuda também na parceria com o fornecedor, né? Predição, que recurso eu vou precisar daqui um mês, enfim. Eu vou dar exemplos práticos, né? Assim, nós temos, eu comentei aí, quase 100 mil clientes dentro da plataforma da Nuvem Shop. Nem todos usam o nosso serviço. Alguns ainda estão presos no correio, outros têm o seu transportador de fidelidade ali, de coração. E como a gente tem acesso aos dados de volume, de preços, de custos, fica muito mais fácil a gente diagnosticar algumas tendências de movimentos que o mercado, de alguma forma, consegue enxergar, mas um pouco mais distante. Vou dar um exemplo bem simples, né? A gente tem dados ali muito evidentes que quando o custo do frete supera 20% do valor da mercadoria, ele tem uma queda gigantesca na possibilidade daquela venda acontecer. Olha só. Né? Então, a gente faz um trabalho com o nosso cliente de, se você realmente quer potencializar essa venda aqui, se esse valor de frete, por exemplo, tiver maior do que isso, você vai precisar subsidiar a parte dele. Do contrário, você não vai realizar essa conversão. A mesma coisa acontece quando a gente fala comentei um pouquinho de retenção. Nós temos uma grande quantidade de clientes dentro do nosso serviço que são dessa frente que mais cresce hoje, que é de suplemento, né? Suplementos é uma das indústrias que mais crescem hoje em dia e vai continuar crescendo, e é um perfil de seller, de vendedor do e-commerce que é muito preocupado com a qualidade do serviço. Por quê? Porque é um vendedor recorrente, né? Você compra esse mês, vai acabar o seu potinho de proteína, você vai comprar de novo no próximo mês. Se você não tiver uma boa experiência, você vai trocar de marca, né? E você perdeu aquele cliente, na verdade. É um cliente recorrente garantido. E a gente consegue capturar, por exemplo, né, que os nossos clientes dentro da plataforma que operam com o nosso serviço de envio têm 17% maior recorrência de compra do que quem opera com outras transportadoras do nosso ecossistema. Ou seja, o comprador teve uma melhor experiência comprando com a gente, usando o nosso serviço de logística, do que com outros ali. E está conectado, né? Porque a gente vai depois escolher a transportadora que melhor opera aquela região. A gente comentou, a Diálogo é um dos nossos principais parceiros. Então, está muito relacionado, porque no final das contas, essas informações acabam entregando para a gente subsídio para ajudar o nosso cliente a vender mais, a melhorar as escolhas dele. Ele não conseguiria fazer isso sozinho. Claro. A gente tem a obrigação. A gente fala até que nós somos os especialistas, né? Para conseguir, a nossa obrigação de dar visibilidade para ele de melhor forma dele montar estratégia de frete. Ótimo, ótima visão. Tamer, eu queria te perguntar aqui, o Isma até comentou um pouco sobre a questão de talentos, pessoas dentro das operações. Vamos aprofundar um pouquinho isso, mas eu queria saber dentro da tua visão. Hoje a gente entende prazos cada vez mais ágeis, uma operação bem complexa. Como que vocês hoje fazem para reter essas pessoas, desenvolver essas pessoas, criar atratividade, até porque a gente entende como que é a carga horária, qual é a faixa etária de pessoas que hoje está trabalhando contigo, e depois eu vou querer saber a tua visão também dentro da nossa operação, mas se você puder compartilhar com a gente. Claro, não. No Nuvem Shop nós somos 1.600 pessoas hoje, né? Na área de logística nós somos 300 praticamente. A minha estrutura Brasil são 200 pessoas, né? Eu brinco, mas de novo, assim, é fato, assim, no meu modelo de governança, o primeiro passo de sucesso é a contratação. A gente hoje é a indústria que mais cresce e vai continuar crescendo. Falamos aqui, temos aí 30% de projeção de crescimento tranquila para os próximos anos. A gente conectando o que essa pessoa está buscando com a projeção de crescimento dela, a gente precisa também garantir que o desafio que ela vai ter ali conecta com o que ela está buscando. Voltei para o ICP. Isso é fundamental. Retroalimentação de feedback. A gente fala, cara, não adianta você contratar uma pessoa, mas não desenvolvê-la, né? E quando a gente fala de contratação de pessoas, um dos fatores-chave para mim, aliás, é a atitude. A gente fala que você pode treinar a pessoa para ela ser um operador, ela pode ser um bom atendente, mas ela tem que ter a atitude. E se você não tiver isso, não adianta. Você vai treinar a pessoa da maneira que você quiser, você não vai conseguir tirar dela o melhor.
A gente, na listinha que a gente fala, né, que é propósito, né? A pessoa tem que estar conectada com o nosso propósito de empresa, né, de potencializar o nosso cliente, mas de entregar um bom serviço para que o cliente valorize o nosso serviço. Esse é chave. A pessoa tem que estar conectada quando a gente desenha, né, cada uma das áreas, com o modelo organizacional, ou seja, qual que é o timing dela agora de carreira? Ela está preparada para esse desafio? Ela está querendo alguma outra coisa? Às vezes tem pessoas que já estão querendo um desafio de gestão e não estão prontas para isso. E, por último, para mim, e talvez um dos mais importantes, é a gente ter o senso de equipe. Porque a gente fala que a logística, você pode treinar a pessoa, e você sabe melhor do que eu até, você pode treinar a pessoa, pode ter processos bem robustos, você pode ter muito bons sistemas, mas você vai ter sempre um fatorzinho de imprevisibilidade. É isso aí. Vai sempre aparecer uma coisa nova. E aí, essa pessoa, ela precisa saber ali, fundamentalmente, qual é o propósito dela. A partir de qual ponto é que ela está trabalhando e onde ela precisa chegar. Porque ela precisa ter os fundamentos para tomar decisão sozinha, em momentos em que vai extrapolar. Você não vai conseguir estabelecer todos os cenários possíveis e imagináveis para ela poder seguir num roteiro. Vão acontecer cenários específicos. Então, quando a gente conecta aí o propósito, a pessoa com a iniciativa e você conectar isso com a cultura da empresa, você vai garantir que a pessoa com um problema novo, porque vão surgir problemas novos, ela consiga sozinha buscar a melhor solução que vai estar linkada junto à cultura da empresa. E a questão da liderança também, que é fundamental, né? Sim, mas a gente fala que a liderança é um exemplo. É o exemplo. Mas a logística, ela é muito permeável, porque a gente vai ter pessoas distribuídas com problemas direcionados. É um cliente, é uma encomenda. Você não vai conseguir, com a sua liderança, atuar em cada caso. Você precisa exemplificar para essa pessoa qual é o modelo de atuação que você quer que ela tenha. Esse, para mim, é a grande chave. É o exemplo prático, mas estimulando a pessoa a ter a iniciativa de repetir aquele mesmo modelo de pensamento por um problema novo. Exato. E isso vai ser a constante Que da logística. escola, que nossa, agrada. muito legal. Na verdade, você pode ter todos os sistemas, todas as tecnologias, mas se o indivíduo não tiver dentro dele uma capacidade resolutiva, né, de desenrolar as coisas, Proatividade. proatividade, É. ownership, Isso aí. independente do cargo, da área, A gente né? tem certeza que o nosso sucesso está ligado a isso. A gente tem hoje, nas nossas pesquisas de clima, dentro da logística, 94, 95 de nota, né, de 100, assim. Acima de 80 já é positivo. Que Então, legal. a gente tem total convicção de que isso está muito conectado com o sucesso do que a gente vem atendendo. Como é que está o turnover disso? É bem E baixo. outro tema, Isso. absenteísmo, que é um problema crítico no Brasil. Regiões falando em Ótimas. até 40% de absenteísmo no Ótimas dia. perguntas. Turnover está muito ligado à qualidade da contratação. Se você contrata pessoas que não estão adequadas ao perfil, Vida curta. vai acontecer. Não vão se conectar ou à empresa, à pessoa ou ao cargo. Então, para mim, aqui é o primeiro ponto. Você tem que garantir que uma boa contratação. Vai acontecer, vai. A gente tem pouco, tá? A gente não tem os melhores salários do mercado quando você vai comparar com as big techs aí e tal. Eu sou uma empresa de tecnologia, mas a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Então, assim, eu tenho pessoas muito bem preparadas, né? Que as pessoas estão muito bem estruturadas, né? Mas eu não tenho as melhores universidades todas lá acopladas para logística. Claro. Tem um perfil que tem um fit com aquela posição, justamente. E a pessoa com alto potencial, né? Mas ela está começando de uma forma mais humilde, digamos assim, entendendo que ela tem um aprendizado e uma carreira para construir. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, contratar bem. O que vocês estão fazendo para desenvolver essas pessoas dentro das operações? Porque a gente entende que a educação, você até comentou alguma coisa, mas a educação está muito atrelada a pessoa identificar um caminho, uma trajetória dentro das organizações. A esperança, ela consegue perceber. E a pergunta que você trouxe foi sobre também a retenção e absenteísmo, né? Isso. E esse é um ponto para carreiras, né, a gente fala de L7, mas carreiras mais operacionais ali, de movimentação de carga, é hoje o maior desafio da indústria, né? A gente fala, tem uma concorrência muito grande, né, por vagas desse perfil hoje. A gente até, quando você comentava, Ismael, eu me lembrei que a gente teve no Last Mile da indústria, nesse último janeiro agora, a primeira vez que a gente enfrentou um desafio de qualidade e quantidade de entregadores disponíveis. Descobrimos, e aí de novo, né, como não deveria ser assim, que haviam muito mais entregadores escolhendo tirar férias em janeiro. Eles também têm direito a férias, né? Sim. Eles são autônomos, mas eles começaram, não, eu tenho a disponibilidade de oferecer meu serviço para mais transportadoras, o e-commerce está crescendo, posso tirar férias em janeiro.
E aí o mercado sentiu. Como assim, férias? Cara, E assim, esse então pessoal- assim, é surreal, né? Que a gente tenha que ter um choque desse para perceber o quanto que o mercado não constrói uma excelente relação de troca com esse que está na ponta e que nos representa no dia a dia, né? Eu falo isso no mercado, não estou falando da Diálogo, da Nuvem Shop, falando como indústria mesmo, é o que a gente precisa trabalhar fortemente, né? E preservar a qualidade de vida desses entregadores também. E aí, sua visão, Isma? Falou tudo, né? Mas eu incluiria 2 pontos. Acho que o ambiente é muito importante. Porque a verdade é que a gente tá lidando com gerações diferentes. E aquela geração que tinha em mente de entrar numa empresa e ficar 20 anos, 30 anos, não é mais uma realidade. Então, a pessoa tem que ter tudo isto, né? O individual é fundamental, e tá acima de tudo. Mas está num ambiente colaborativo. E o segundo ponto, eu ia falar muito sobre essa questão de um ambiente de aprendizado, né? Você está num ambiente que você está aprendendo, num ambiente que você pode propor ideias. A gente está num momento na BB muito legal com relação a isso. Com programas internos de sugerir ideias, de criar ideias, de inovação, de tecnologia. A gente tem hoje na empresa uma disponibilidade de propor mudanças boa, principalmente nível gerencial, assim, para cima, de gestão para cima, né? Então, a pessoa estar num ambiente bom de se trabalhar, um ambiente que ela gosta de estar, e eu acho que o home office acabou talvez diminuindo essa importância ao tema que deveria ser dado, né? Hoje, não estão se juntando tanto, não estão mais juntos todos os dias da semana, o ambiente começa a ficar um ambiente frio, um ambiente gelado, e isso não pode acontecer, porque ainda, com toda a tecnologia, com toda a estrutura, as pessoas que movem os negócios, né? Não podemos esquecer disso. Esse assunto dá mais um podcast, né? Ah, tem muita coisa para falar sobre esse é muito pessoas, né? A gente vai ter que Pessoas, marcar vários, um né? Mais outro de um. encontro aqui É, para isso é- falar sobre Não, porque tem pessoas. programas de incentivo, Muita de coisa pra retenção, falar, tem uma é. série de artifícios ali que você pode trabalhar, né? É isso aí. Além do que Mas se você não tiver o clima, se você não tiver É o fundamental, ambiente, a tem que ter um projeção, Cultura, básico, projeção. eles entram como artifícios de retenção, né? E não de artifícios de estímulo. É isso aí. Que é Isso aí. o básico tem que estar garantido, né? Exato. Muito bom. Senhores, nós nos encaminhamos aqui para o final, foi sensacional. Queria agradecer, Tamer, agradecer, Ismael, Pedro, muito, muito obrigada. Vamos ter outros encontros, porque tem mais um monte de pergunta aqui que a gente ficou com vontade de fazer e não deu tempo. Muito obrigado. Encerramos aqui. Obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado. Prazer imenso. Prazer é nosso.